Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou vamos retomar o papo com Rogério Garcia da Silva. Lembrando a vocês que todas as vidas importam. Uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E lembrando o nosso querido teólogo Franz Josef Inkelamert, homicídio é suicídio. Rogério Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente. Maurício, no meu caso, boa noite, no seu caso, boa tarde. No caso de alguns amigos que eu conheço, certamente bom dia, porque eles estão no Pacífico, né? Mas considerando que eu estou aqui eu estou aqui na República Tcheca, mais precisamente na cidade de Lipno nad Vlatvo, esqueci o nome do restante, né? Na nascente do Moldava. Depois eu tento lembrar o nome da porcaria do lugar, né? O fato é que eu estou em Lipno, que é uma cidade maravilhosa, né? Que você já, inclusive, já conheceu, Maurício, né? Você já esteve aqui comigo em Lípido. Então, eu me lembro. Que nós aproveitamos bastante aqui em Lípido, com certeza. Curtimos Foi. muito. Bem, vamos lá, porque eu não sei onde eu parei, não, vou precisar da sua ajuda, da ajuda dos universitários. Tá, vamos retomar aquele nosso papo quando você foi para a rede ferroviária. Uhum. Né? A gente já sabe, você entrou com uma pechada no Proderj. Você 82, que disse. Eu que disse, claro, eu confirmo. Você que disse. Claro, óbvio que eu confirmo. Foi. Aí você passou num concurso que eu passei e você entrou para a rede ferroviária. Você foi bem recebido na rede? Você encontrou algum problema quando chegou lá? Como é que foi a sua entrada? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu era um cara muito verde, né, Maurício? Então, eu era um cara muito verde. Então, na realidade, o que acontece? Situações como, por exemplo, lá no curso de programação, bullying, pressão, eu sofri um bocado com isso, entendeu? Eu me lembro até do Zélio, né? Que era um cara que sacaneava todo mundo e tudo. Né? Inclusive, toques que você me deu, etc., eu era muito verde, muito verde. Tinha 19 anos. Então, eu era muito verde. Então, eu fui aprendendo na medida que você só aprende com porrada, Maurício. Não tem como você não aprender de outra forma. Entendeu? Eu tomei bastante porrada. E o que aconteceu? E aí eu tenho que admitir que você me ajudou muito, a Luzia ajudou muito. Eu tive um círculo de amizades que realmente me ajudou bastante. E aí eu compensei essa falta de experiência com experiência pessoal. Não era nem só profissional, experiência de vida, uma pessoa de 19, 20 anos, verde mesmo. Então, o que acontece? Você não tem vivência, você dá cabeçada, você faz coisas extremamente infantis, digamos assim, entendeu? Você é muito mais emocional hoje, 40 anos depois. Eu considero que eu me divirto das coisas das decisões que eu tomei lá atrás, inúmeras, né? Como eu já disse, e vou repetir, tem coisas que eu não me arrependo, mas tem uma cacetada delas que eu me arrependo. Mas no caso lá de 83, não tem nem arrependimento, não. Na realidade, ele foi mais inexperiência mesmo, né? Eu até acho que consegui desenvolver um trabalho interessante, tanto é que depois eu passei no concurso em 84, e aí fui trabalhar mais diretamente com você. A gente era amigo, mas não trabalhava direto, né? Curiosamente, você era um programador analista que desenvolveu programas, e eu era um programador que desenvolveu programas. Só que você estava, digamos assim, você estava abaixo do seu cargo, eu estava no meu, né? Mas a gente fez o concurso no ano seguinte, e você, graças à sua postura, você conseguiu ganhar um espaço, e nós trabalhamos juntos como programador analista em 84, desenvolvendo aquele sistema ridículo, de triste memória, que hoje eu lembro muito bem como não se faz o sistema, e volto a lembrar que foi o sistema de estatística e matéria rodante. Aliás, eu falo isso para meus filhos, eu falo isso na sala de aula, eu conto isso como uma anedota, mas uma anedota importante, um aprendizado importante de que, e aliás é uma coisa que eu preciso aprender todas as vezes na minha vida. Eu tenho um problema sério de me achar, histórico. Tá? E aí quando você se acha, como eu já falei no vídeo anterior, o tombo é grande. E eu tive grandes tombos exatamente por me achar. Porque quando você acha, você não está
prevendo todas as possibilidades. Você simplesmente deixa o seu ego inflar e o seu ego toma conta de tudo. E aí você faz besteira. Entendeu? Eu me lembro, quando a gente chegou na rede, havia uma briga entre os antigos e nós que estávamos chegando. Você se lembra disso? Quer dizer, o pessoal não gostava da gente que estava chegando lá. Era uma situação interessante. Um ano depois de empresa, aí todo mundo já era antigo, né? E não tinha mais grandes embates. Mas no início era muito complicado, né? Era engraçado. Porque, olha, por exemplo, pessoas que tinham feito prova para analista e não passaram no concurso, tinham raiva, aí transferiam a raiva para nós. O que a gente vai fazer, né? A gente não tem culpa, né? E aí eles achavam que sabiam mais do que nós e não sabiam, né? Aí a raiva aumentava. Também são situações de empresa que a gente vai levando. Paciência, né? Entendeu? Agora, eu me lembro que a gente entrou mesmo no tal do material rodante depois que a gente passou no concurso em 86 para análise. Que até aí nós éramos programadores analistas. Tá? E aí, em 86, que nós passamos para a condição de efetivamente para analista. Isso. Verdade. Aí nós desenvolvemos, você ficou comigo, né, desenvolvendo o sistema, mas você mudou. Né? Você depois saiu de onde nós estávamos, eu continuei, e você foi para outro lugar. Né? Eu fui para o CI. Eu fui para o centro de informação. Eu fui para o CI. E aí foi, graças a uma situação, eu passei muito bem nesse concurso público, eu consegui escolher, fui para o CI, e aí lá, digamos assim, lá realmente eu fiquei muito à vontade, eu nadei de braçada, e olha que o meu chefe não era uma pessoa, não, nem um pouco, entendeu? Mas eu consegui aí, o tempo vai passando, você aprende a ser malandro em determinadas situações e aprende como conviver com pessoas que querem arrancar sua jugular o tempo todo, entendeu? Tá? Que era o caso do meu chefe, não vou citar o nome por motivos óbvios, né? Não, deixa ele lá, coitadinho. Até porque é importante lembrar, o fato dele não gostar ou não gostar de mim não faz eu achar que ele era incompetente, não, muito pelo contrário. Ele é um cara bastante competente, muito até, por sinal. Né? Só que o meu problema que eu tinha com ele não era profissional, era pessoal. Né? Eu, na realidade, profissionalmente, eu tenho muita admiração por ele. Pela pessoa, pelo Nobut. Né? Bem, mas o que aconteceu em cima disso? E aí lá realmente eu consegui me destacar bem, consegui. E aí, esse lado verde meu, eu comecei a entender, mesmo não sendo um bom jogador de xadrez, eu conseguia entender coisas de xadrez. Deixa eu fazer um comentário, Maurício. Eu tenho 1 hora para comentar, então esse comentário é importante. Eu vou fazer um comentário, eu vou voltar atrás em 83, tá? 84, na realidade, fazer um comentário que acho que é importante para dar a dica até para muita gente que vai ouvir isso que eu vou falar, tá? Que é o quê? Em 83, eu conheci uma garota antes da rede rodoviária, conheci uma garota na PUC, se chamava Kátia Dargans. Tá? E o que acontece? Em 82, na realidade, a gente se conheceu, a gente se aproximou muito entre dois, ficou muito próximo. Só que o que aconteceu? De 82 para 83, teve as férias, eu perdi o contato com ela, não tinha celular, não tinha nada, eu perdi o contato com ela. E ela voltou em 83 muito diferente, muito diferente. Né? Mas ainda bacana comigo, não sei o quê. Só que eu falei, pô, tá na hora. Aí eu dei uma cantada, chamei ela numa sala da PUC, dei uma cantada lá forte pra ela me namorar, entendeu? Ela falou, Rogério, a questão é a seguinte, eu tenho namorado. Se eu não tivesse, frases dela, né? Se eu não tivesse namorado, eu te namoraria. Tá? Mas o fato é que eu tenho, né? Entendeu? Ela falou a frase errada, não devia ter dito isso. Né? Ela devia ter dito assim, você, nesse momento, vamos esquecer isso, se tiver que rolar um dia, role, entendeu? Mas não, ela disse, não, se você não tiver namorado, se você não estiver namorando ele, eu namoro você. Péssimo. Tá? Pega um cara verde, ouvi isso, né? O que eu fiz? Opa, vou partir para dentro. Afinal de contas,
Tá? Ué. Tirar o cara da frente, entendeu? Que depois eu fui descobrir que a mãe dela não gostava do cara, tem um. Né? Só que o que acontece? E aí tem um ponto que é muito importante. Quando você entra numa de fazer isso, você fica cego. Aí Não, quando fica você não. fica cego. Não. Não, cego não. Ah, tá bom. Então usa a palavra que você quiser. Deixa eu usar uma palavra melhor, porque a gente usa cego para esse tipo de coisa Pois é. conotativamente, o palhaço. Mas deixa eu usar outro termo. Bitolado. Pronto, tá bom, tá bom. Eu Bom. queria a palavra cego, vou usar a palavra bitolado. Não, Tá? não, é porque cego tem cego bitolado, mas tem cego que não é, não. Eu sei, mas é porque a minha conotação. Eu falei de forma conotativa o pastel. Eu não estou preocupado com a sua forma denotativa, nem passou pela cabeça a parte discriminatória. Ah, não? Pois Claro que sim. não. Claro que não. Claro que não. Essa é a pior não, de todas. Não, o pior é quando você. É que nem a história do denegrir. Né? É que nem a história do denegrir. Né? Que na realidade que é uma palavra claramente discriminatória e você usa às vezes com a conotação, você não percebe a conotação de discriminação que ela tem. É o mesmo caso, né? Mesmo caso, mas já expliquei. Então, voltemos à Kátia. Voltemos à Kátia. Então foi bitolado. Tá? Eu estava obcecado. Obcecado é o melhor nome. É melhor que qualquer nome. Apaixonado. Isso, eu queria porque eu queria. O que aconteceu? Então me diz aqui uma coisa, a paixão é cega? A paixão é cega? Não, aí você vai começar a misturar uma série de porra. Não vou entrar nesse mérito, não. Eu vou perder metade do tempo discutindo hermenêutica e não é o caso. Né? Então deixa eu lembrar um ponto que é importante. A paixão é bitolante. Pronto, a paixão é muito. Ela cria. E aí o que aconteceu? Essa história de. E ela tinha uma técnica morde-sopra que era terrível. Né? Quer dizer, ela dava corda, tirava corda, dava corda, tirava corda. E a técnica morde-sopra, principalmente um taurino, que eu sou uma pessoa muito, muito estável. Eu não me considero uma pessoa instável, não. Né? Sou muito, muito estável. Eu tenho um humor, você deve me conhecer há muito tempo, eu tenho um humor muito igual. É muito difícil mudar de humor, é muito difícil ter posturas diferentes. Eu sou uma pessoa bastante estável mesmo. Não sei se é por causa do signo, se não é, mas eu sou realmente muito estável. E o que acontece? Ela tira a minha estabilidade, ela tirou a minha estabilidade. Só que o que acontece? Chegou um momento que eu, de tanto dar em água, e ela começou a namorar um amigo meu, que por sinal é um amigo nosso em comum, que por sinal a gente adora o cara, Rui da Vega Feital, tá? E depois, no final das contas, eu fiquei dando força para ele ficar com ela, tá? Coisas que acontecem, né? Mas o que aconteceu? Era um jogo que eu vi que, ganhando ou perdendo, eu só ia perder, porque na realidade era um jogo de instabilidade, era um jogo de uma pessoa que estava instável, que aí acho que a opção dela de escolher uma outra pessoa, um terceiro, que não estava envolvido na história, foi a melhor coisa que ela fez, porque aí ficou nesse negócio. Mas por que eu estou citando a história da Kátia? Como é que... Porque em 86 já não tinha Kátia na história, né? Já estava tendo namorando Rosineia, etc. Mas aquilo serviu como algo para me fazer crescer. Né? Foi o crescimento. A rede ferroviária presenciou, né, o crescimento do Rogério enquanto pessoa e do Rogério enquanto profissional, os dois. Entendeu? E teve que passar por uma situação desse tipo, uma situação inclusive dentro da empresa, né, que é uma situação complicada, para que exatamente esse tipo de situação, né, fizesse fazer o Rogério de 86 e 87 para frente. Que aí teve uma guinada grande, claro, não era o cara mais maduro do mundo, mas já era maduro, já conhecia a rede ferroviária, já sabia inclusive como as peças mexiam. Né? Tanto sabia que as peças mexiam, tanto já sabia, e em 88 eu ganhei, mesmo o meu chefe não gostando de mim, né, eu ganhei um cargo de confiança. Eu consegui, que era uma coisa mais difícil na rede ferroviária. Né? Eu tinha um diretor que era completamente maluco, um superintendente, também não vou dizer o nome dele. Não, deixa. Só que o cara foi com a minha cara. O cara eu soube lidar. Ele lembra até o Trump. Ele tem uma característica, assim, quando eu olho lembrando dele, ele tem umas coisas, o Trump lembra muito o Trump. Até fisicamente, inclusive. Tá? Ele lembra a postura, lembra tudo. Eu olho o Trump e lembro dele. Tá? Só que o cara foi com a minha cara.
O cara era um cara difícil, um cara complicado. Ele disse, o cara não quer jogar minha cara. Porque eu sabia brincar com ele, eu sabia provocar ele, eu respeitava ele, mas apelava para o lado. Eu comecei a dar um treinamento para ele, inclusive. Ele adorou o treinamento. Né? E ele vivia me sacaneando. E eu a ele, deixava. Olha, aquele cara deixava eu sacanear ele. Entendeu? Deixava brincar com ele, entendeu? E aí ele gostou de mim, eu me lembro que ele foi o cara, junto com outro chefe nosso, que já foi para o andar de cima, tá? Que foram os caras que me permitiram crescer. Tá? E aí, novamente falando de rede rodoviária, em 88, aí eu tive uma experiência que eu faço questão de colocar essa experiência aqui, tá? Questão, porque essa experiência que eu vou falar vale para muita gente. Em 88 eu já tinha sido promovido, já estava mais vivido, e me mandaram, esse chefe que faleceu, me mandou dar um curso no Ministério dos Transportes, um curso de Open Access no Ministério dos Transportes. Nem se você se lembra disso, Maurício. Né? Eu conhecia, Open Access era um software, era um integrado, que era muito usado nos anos 80 em micros PC, para fazer série de coisas, editor de texto, planilha, né, para fazer gráficos, fazer uma série de coisas. O Open Access era software, inclusive, brasileiro. Não me lembro nem qual foi a empresa que desenvolveu, mas o software era maravilhoso. Tá bom. Então, eu conheci o Open Access. Eu aprendi o Open Access na rede rodoviária, usava o Open Access. O que aconteceu? A versão 1 do Open Access. Quando eu chego recém-promovido, quando eu chego em Brasília, o curso foi para o assessor de informática do Ministério do Transporte, quer dizer, o cara das galáxias. Quando eu chego lá, o cara, Rogério chegou aqui, o cara vai ter tudo essa informática pra gente, vai dar o curso de Open Access 2. Maurício Zeni, eu nunca tinha visto Open Access 2. Eu nunca tinha aberto Open Access 2. Eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Né? Eu falei, ponte que partiu a casa. Caiu, maluco. O que eu vou fazer? Aí eu ligo pro excelentíssimo que você conhece, político, né? Meu camarada, o que acontece? Eu tô aqui, aconteceu isso. Puxa, Rogério, que coisa, não sei o quê. Mas, Rogério, um problema que eu não vou conseguir fazer você voltar agora é uma coisa política importante. Viu o que você consegue fazer? Em resumo, isso para mim é... Você sabe que eu tô falando com você aí no céu, tá? Então, mas é com você mesmo que eu tô falando. Até porque eu gosto muito de você. O cara chegou para mim e disse assim, se vira. Tá? Se vira. Você vira. Aí eu falei, putz, grilo, vou me virar. Nessa época eu já dava aula, acho que eu estava começando a dar aula na Aluno Lisboa, já tinha certa traquejo. Eu gosto da aula, o Maurício sabe que eu gosto da aula, eu me sinto muito bem em palco, não tem problema nenhum. O que aconteceu, Maurício? Aí eu fui, nessa história toda, era um curso em Brasília. Brasília tem uma característica muito curiosa. O almoço em Brasília, pelo menos o almoço nos órgãos públicos, antigamente, era um almoço para permitir que as pessoas fossem almoçar nas cidades satélite, onde elas moravam, o almoço tinha 2h30. O almoço era longo. E o expediente ia até 8, 9 horas da noite. Né? Então, falei, tá aí o que eu precisei. Eu dei um curso de introdução à informática na segunda-feira, acho que à tarde, que de manhã foi a apresentação. Fui pro hotel, pedi os livros de Open Access 2, não dizendo que não sabia, meti a cara no Open Access 2, aí no primeiro dia eu consegui explicar várias coisas, porque a minha sorte é que tinha semelhança com um. Então eu consegui meio que fazer uma composição. E fui. E aí chegava na hora do almoço, meti a cara no Open Access para preparar a aula que ia dar na parte da tarde. Sempre assim. Tá? Prepara a aula do dia seguinte ou a parte da tarde. E vou no embalo. Aí, por que eu quero lembrar isso? Chega lá pela quinta-feira, já estava mais tranquilo, o aluno chega para mim e pergunta, Rogério, se eu fizer isso aqui, o que o sistema vai fazer? Eu não tinha a mais pálida ideia do que ia acontecer. Pálida. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu falei, bem, já sei. Faz o seguinte, testa. O cara testou e deu o resultado. Aí eu vi qual foi o resultado, guardei para mim o resultado. Na hora que ele terminou de testar, assim, assustado, bacana, qual foi minha frase para ele? Viu?
entendeu? Na hora eu comentei, como eu fosse um profundo conhecedor do software, disse para ele que viu, afinal de contas, eu fiz ele experimentar algo que eu estava careca de saber, só que na realidade eu nunca tinha visto, né? E aí foi. Né? Eu já usei essa técnica, eu já usei outras vezes, tá? Nos últimos tempos eu não preciso usar, mas eu já usei outras vezes em outras situações. Mas funcionou, entendeu? Bom, Diga, Maurício. agora é o seguinte, como você tem pouco tempo, eu vou ter que dar uns saltos, senão eu não vou chegar onde eu quero. Salte por onde você Vamos quiser. lá. Bom, você ficou na rede e saiu da rede. Sim. Vamos contar rapidamente essa sua saída da rede. Você se apresentou em outra empresa. Não, na Agora, realidade, eu fui para o grupo Edson Queiroz. isso, quer dizer, agora você caía queria, numa empresa privada. Você porque queria ir para a empresa privada. Isso. E aí, em 1900, eu saí em 91 da rede ferroviária. Em 92, eu passei em terceiro lugar no concurso da UERJ. Né? Era só eu entrar na UERJ, meter o pé na UERJ e começar a trabalhar. Eu me lembro. Fazer semestre para começar a trabalhar. Tá? Eu me lembro disso. Eu não quis ir. Falei, não, eu quero continuar na empresa privada. Ótimo. Porque em 93, eu briguei com o meu chefe estava roubando, aí ele me detonou, mas eu também detonei ele, os dois saíram da empresa. Quisera eu. Tá? Essa aí, Maurício, é um arrependimento dúbio. Se você me perguntar se eu me arrependo disso, sim e não. Tá? Sim, pelo fato de que eu estaria, talvez estivesse na UERJ até hoje, não porque acho que ele não formou um profissional que sou hoje. Tá? A UERJ, exatamente, você ficaria... Agora, o que ia acontecer na sua carreira? Nada. Porque a UERJ você ia prestar serviço para a universidade. Sim, exatamente. E você sabe na área de TI o que é ficar preso a uma universidade. Você sabe disso. Muito bem, muito bem. Tá? Não é? Então, as experiências que eu tive foram muito fora do meio público e fora da universidade. Elas foram, ainda que eu tenha tido contato com a universidade depois, elas foram muito ricas, entendeu? Me diga aqui uma coisa, qual a principais diferenças que você sentiu no meio público? Veja bem, quando a gente fala meio público, parece que é tudo igual, rede ferroviária, IBGE, que eu trabalhei no IBGE. Não, meio público também é muito variado. Mas vamos pegar assim mais ou menos por cima. Qual a principal diferença que você sentiu no meio público e no meio privado para trabalhar? Eu vou contextualizar isso falando de Brasil, tá? Porque isso não serve para outros países. Claro. Vou falar de Brasil. Compromisso. Ou seja, no meio público, ninguém está nem aí para resultado. Ninguém. Mesmo na Petrobras, mesmo que em lugar que seja, pessoas não estão aí. Quer dizer, você trabalha porque você é um cara, digamos assim, responsável. Eu estou falando do Brasil. Esse exemplo não vale para a Finlândia, vale para a Noruega e não vale para a República Tcheca. Onde claro. não vale mesmo, até porque não vale. Cada país mas o Brasil, infelizmente, a coisa pública no Brasil, salvo raríssimas exceções, para mim, até hoje, continua não sendo séria. E eu falo isso com tanta tristeza, Maurício, com tanta tristeza, porque o compromisso... Repare, o particular, não é que ele seja mais organizado, não. Mas ele tem, se ele for minimamente organizado, ele tem um foco numa coisa chamada lucro. Então, a cobrança... Eu trabalhei, por exemplo, no Icatu, que é um banco. A cobrança é muito, muito maior. Né? Só a título de exemplo, para você dar os saltos que você quer, eu trabalhei no Icatu, tá? Bem depois da rede ferroviária, trabalhei no Icatu em 96, 98, mais ou menos aí. Teve um dia, Maurício, teve um período no Icatu, que eu trabalhei no Icatu, né? Eu me lembro que eu fui para o Icatu num dia, né? E eu só parei de trabalhar para descansar 45 dias depois.
Ou seja, eu trabalhei 45 dias ininterruptos, todos os dias, de 12 a 13 horas por dia, para implantar o sistema. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Tá? Eu fui ter uma folga 45 dias depois, mas era uma empresa privada, banco, onde o nível de cobrança é animal, é gigantesco. Tá? Respondi a sua pergunta? Não, não. Bom, parte dela, mas é a que eu quero que você explique. Porque é o seguinte, você foi trabalhando no Icatu, eu sei que depois você criou uma empresa. E existe até hoje. InfoSoluções, Consultoria, Projeto de Informática Limitada. Mas então, você trabalhou, tocou a sua empresa e foi empregado, ou você abandonou e ficou só com a sua empresa? Não, eu tive momentos. Eu, no início do século XXI, eu resolvi apostar na empresa, somente depois que eu saí da Syncro. Eu não vou contextualizar momentos, não, mas quando eu saí da Syncro, eu trabalhei um bom tempo de Catu, e aí eu me achava. Eu fui promovido, aí eu achava que era o rei da cocada preta. Aí eu me lembro que teve um dia que uma mulher lá me encheu o saco, eu dei-lhe um esporro na mulher, aí o meu chefe disse, pô, Rogério, você tem um esporro, não sei o quê. Você quer ir para o tarefa? Não, eu quero sair da empresa. Eu pedi demissão assim, disse, eu quero sair da empresa. Tá? Eu pedi demissão. Eu queria ir para uma outra empresa. Acabou que levou uns 6 meses para ir para uma outra empresa, e aí eu perdi tudo. E aí foi um maior arrependimento, que eu podia estar, eu acho que provavelmente eu podia estar no Icatu até hoje, tá? Pelo tipo de trabalho que eu desempenhava, etc. E pelo chefe que tinha, o diretor, que ainda é vivo, também não vou dizer o nome dele, mas um diretor que desafiava a gente direto e reto. É um cara que eu adorava trabalhar com ele, entendeu? Só que ele saiu de férias, eu me aborreci por babaquice, né? E aí saí, entendeu? Mas onde eu queria chegar é o seguinte, depois dessas saídas eu resolvi apostar muito na minha empresa, no início desse século XXI, tá? Ganhei muito dinheiro, mas o problema é o seguinte, eu tinha um problema, Maurício, que era o problema de depender de um único cliente. Então, se você depende de um único cliente, você ganha muito dinheiro, mas você tem muitos reveses, muitos altos e baixos, entendeu? Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir, por exemplo, o que eu tenho hoje, 2 clientes, entendeu? Eu tinha dificuldade, tá? E essa dificuldade, tá, me fazia as quedas, entendeu? E aí chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que fazer a seguinte coisa, eu tenho que ter a empresa, mas eu tenho que ter uma coisa fixa e a empresa, tá? Porque aí eu pelo menos tenho o ganha-pão, eu tenho o dia 30 e tenho mais a empresa, entendeu? Tá claro? Tá. Bom, aí você voltou a ser empregado, né? E aí eu sei que você acabou migrando e teve uma fase internacional. Você morou em Angola, você morou no Quênia, em Burundi, Quênia não, tá maluco. Tanzânia. Eu recebi uma oferta para ir morar em Angola, tá? Aí deixa eu permear com relacionamentos, tá? Eu tive esse assessor com a Kátia, não foi à frente, eu namorei a Rosineia um bom tempo, tá? Depois eu namorei a Jaqueline e a Elaine, a Jaqueline num momento, a Elaine no outro. Nossa. Tá? Depois, foram momentos seguidos, e aí eu fui morar com a Fernanda. Fui morar com a Fernanda. Você conheceu a Fernanda? Você conheceu? Não. Acho que você conheceu a Jaque e conheceu a Fernanda, Maurício. Né? A Fernanda eu não me lembro. Eu só me lembro que você dizia que ela adorava comprar camisa para você. Sim, é a única coisa que eu me lembro dela. Não, ela adora comprar tudo. Se ela vira o vídeo, você vai me perdoar. Você adora comprar tudo. Deus me livre. Não, mas você falava que tinha 50 camisas. Não, ela comprou, mas ela devia estar muito ruim de camisa, ela comprou umas 200. Né? Comprou umas 200. Você apareceu na rede ferroviária e... Não sei... Não me lembro, se o pessoal me sacaneou, eu não me lembro o que foi. Bem, resumo. Né? Resumindo a história. Nós ficamos 3 anos, depois a gente abriu, a gente era muito diferente, a gente tinha valores muito, muito diferentes. E aí, o que acontece? Aí foi o período, passei um tempo,
aconteceu essa história do Catu, e aí eu comecei a namorar a Andréia, tá? Todo mundo dizia que eu não ia namorar a Andréia, mas eu consegui, né? Se ela vai fazer questão de ver isso aqui, e ela vai rir muito com essa história, né? Porque todo mundo dizia na época, Rogério, a Andréia não vai te dar mole, vai por mim, vai rolar. Eu já tinha experiência, né? E um amigo meu dizia, Rogério, isso dá certo. Tanto é que comecei a namorar, a gente ficou junto, tá? Nós nos casamos, ela é mãe dos meus 2 filhos, do Rafael e do Renan, tá? E a gente ficou um bom tempo junto. Tá? Só que, e aí foi que em 2006 eu fui para Angola, pensando exatamente, né, nessa história de ter um diferencial, ter uma grana maior, e aí do meu velho problema crônico de ambição, querer ganhar bem mais. Por que você foi para Angola? Porque recebi uma proposta. Foi a tua empresa que foi para Angola? Não, eu recebi uma proposta, o Rogério recebeu uma proposta, que na época, em 2006, era uma proposta tentadora para 2006. Eu recebia $7.000 bruto para ficar em Angola. Dava quase $6.000 líquido. Entendeu? Uhum. Quer dizer, era um belo de um dinheiro para a época, 2006. Você ganhar $6.000 líquido era um dinheiraço, né? Entendeu? Só que é uma coisa lindo. Só que não é um dinheiraço quando você está casado, bem casado, e seus filhos são pequenos, e você, quando você vai até Luanda, você descobre que você não pode levar sua mulher e seus filhos, tá, para Luanda. Entendeu? Então, a minha vida em Angola, apesar de eu gostar de Angola, a minha vida era um inferno, porque eu sentia saudade seguidamente, e voltei para o Brasil 4, 5 vezes por minha conta, entendeu? Até que eu falei, quer saber de uma coisa? Não adianta mais eu ficar aqui, né? Entendeu? Aí eu abri mão, e essa história toda, né, magoou muito. Foi danosa para André e foi danosa para meus filhos, entendeu? E aí, o que aconteceu? Aí em 2007 eu tive um problema, né? Um problema meu, extraconjugal, bobo, só que esse problema, também fato de 2006, etc, fez com que um casamento meu, que era um casamento fantástico, perfeito, casamento de cinema, praticamente acabasse, né? E aí eu comecei a brigar com o André de uma maneira grande, não sei o quê. A gente estendeu o casamento até 2010. O culpado, volto a lembrar, fui eu. Claro que num casamento não é só uma pessoa que tem culpa, normalmente 2 têm culpa, né? E aí o que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso foi que a gente se separou em 2010, né? E aí foi um baque para mim, porque eu gostava dela e também dos meninos, óbvio, né? Então fiquei separado deles, sofri muito, muito, muito. Não é fácil separação para ninguém, eu digo para vocês que é barra, né? E aí foi começar de novo, que foi um momento que em 2010 eu e ela estávamos ganhando muito dinheiro pela empresa, que eu tinha conseguido um contrato na refinaria de petróleo de Manguinhos, que eu botei 11 pessoas embaixo de mim. Maurício, de uma hora para outra, mudou o CEO e o CEO acabou com o contrato. Entendeu? Porque aquilo ali era peixe do seu Sérgio Cabral Filho, tinha uma história lá muito enrolada, entendeu? Então mudaram o político, e aí eu rodei de um dia para o outro. Né? Se bem que a refinaria de Manguinhos era federal, né? Mas Pernambuco. Pernambuco. É uma história muito complicada aquilo lá. Um dia, cabe um vídeo só para falar daquilo. Né? O que aconteceu com isso? Eu saí. Tá? Eu estou dando grandes saltos, tá, Maurício, por causa do tempo. Claro. Então, o que acontece? E aí, tive esse problema, evidentemente, do casamento. Caí, que eu saí de Manguinhos, fui de novo começar. Aí não foi nem eu ser o gostosão, não. Eu realmente caí porque caí mesmo, porque Manguinhos cortou. O que aconteceu com isso? Eu aí fui recuperando devagarinho, fazendo a empresa crescer, fazendo as coisas acontecerem, e aí eu tive uma coisa que foi o meu melhor tiro na minha vida profissional. Oracle. Eu comecei a trabalhar com o RP da Oracle. E aí que você entrou para a Oracle, né? 2010, 2011. Aí eu comecei a trabalhar pesadamente com Oracle. Quando eu comecei a trabalhar com Oracle, minha vida mudou
em termos de grana, em termos de tudo. Tá? E aí, o que aconteceu? Em 2000 as coisas foram melhorando devagarinho, muito devagarinho. Aí, em 2013, eu fui para a GE, por uma empresa chamada Tech Mahindra. Eu trabalhei na GE com um contrato de fora que me deu uma condição bem legal. 13, 14, em 15, esse contrato acabou. Então, virei um CLT. Curiosamente, foi até a época que eu conheci a Ana, 2015, março de 2015. Né? E aí, o que aconteceu? Aí as coisas foram melhorando. 2016, 2017, eu fui para outra empresa, que é a NOV, tá? também trabalhando com Oracle. E aí, o que aconteceu? Em 2018, 2019, aconteceu uma experiência que nem você sabe, Maurício. Eu tinha muito. Meu pai conseguiu a cidadania europeia para mim. Tá? Ele conseguiu a cidadania europeia. E aí eu consegui aplicar para uma vaga numa empresa suíça. Tá? E aí o que aconteceu? Apliquei para essa vaga. E aí eu fui esse contractor, eu inicialmente ia ser um PJ, para depois virar funcionário dessa empresa na Espanha. Tá bom. Em 2019 eu saí da empresa onde eu estava, que é a NOV, estava muito bem. Fui para essa empresa suíça, para trabalhar na Espanha, para ser gerente de projetos. Maurício, na hora que eu chego da Espanha, Madrid, né, eu fui sozinho, na hora que eu chego em Madrid, eles dizem, Rogério, a sua vaga, nós decidimos aqui nos últimos 2 dias, nós decidimos acabar com a sua vaga, porque sua vaga tinha um problema de conflito com não sei quem. Aí eu perguntei, tá, e eu com isso? E agora? Quer dizer, eu tinha saído da empresa anterior e tinha chegado em Madrid, cidade que eu não conhecia, nunca tinha visto, para um cargo que não era mais o meu. Que bom, né? Lindo, né? É. Aí o headhunter que me contratou, etc., a gente fizeram uma acomodação, me colocaram num cargo meio maluco, eu fiquei mais um tempo na Espanha, e depois, por conta da minha experiência, acabei voltando para o Brasil. Quer dizer, na realidade, muito doido, né? Você chegar no lugar e a empresa ser tão maluca que resolve dias antes, já sabendo que você tinha sido contratado, resolver acabar com a vaga esta que você iria trabalhar. Exatamente o que você ouviu, tá? Louco, mas foi isso, tá bom? O que aconteceu em virtude disso? Voltei, fiquei nessa empresa trabalhando no Brasil, tá? Aí veio a pandemia foi brabo para mim, a pandemia foi complicado, porque a pandemia, eu ganhava um salário bom nessa empresa, tinha até uma reserva, graças a Deus, eu fiz uma reserva graças a isso, só que a pandemia cortou, fez todos os contratos serem cortados, e o meu foi cortado. Cara, passei 3 meses com muita dificuldade, né? Eu só vim me restabelecer agora em 22 para 23, né? Porque aí o que aconteceu? Foi começar de novo, Maurício. Começar efetivamente de novo. Só que aí eu recebi um novo convite para ir para a Europa. Fui para uma empresa na Europa, né, que é a do Sam Bobcat, vou falar, faço questão de falar, depois vou dizer, porque teve um dia que eu liguei para você se lembra, que eu fiquei discutindo com você 1 hora para entender por que eu tinha saído da empresa. Né? A empresa disse para mim que eu estava saindo porque eu era bom demais. Né? Lembra disso? Que eu liguei para você para entender. Né? Eu dei todas as variáveis. E olha que eu gostava muito de discutir com você coisas desse tipo. Até hoje eu não consigo entender o motivo. Né? Até hoje. Porque você dizer. É política, era claro que era política. Mas o problema é o quanto eu tinha peso nessa política. Porque você podia dizer a seguinte coisa: se ele dissesse para mim, você não serve, Maurício, beleza. Você não se adequou, beleza. Eu não ia questionar. Agora, o cara dizer, você está sendo porque você atende demais? Ah, pô, pelo amor de Deus. Não. É brincadeira, né? Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Isso nos meus 60 anos eu nunca tinha ouvido. Ou seja, né? Olha só, isso aqui é empresa privada, hein? Vamos deixar bem claro que a empresa privada não... Claro que a empresa pública, você já fez a crítica, mas a empresa privada não é doce de coco também, não. É outro. Não. Eu conheço bem a empresa privada hoje em dia. Entendeu? Mas o que acontece nessa história toda? Foi um fato muito inusitado para mim. Eu, bastante experiência, tenho 40 anos de TI, tenho bastante experiência, mas para mim foi inusitado. Nunca tinha passado por isso. Mas tem um ponto importante que eu queria lembrar.
Nesses pontos todos, eu nunca quis voltar para o Brasil. Né? Por uma questão muito simples. Eu nunca quis voltar ao Brasil. Né? Por que eu nunca quis voltar ao Brasil? Por um motivo simples. Né? Para mim, eu amo o Brasil. Amo, adoro o Brasil. Né? De quando em vez eu estou no Brasil. Mas eu não vejo mais minha vida no Brasil. Eu torço muito. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda. Eu torci para que o Lula assumisse de novo. Até porque eu ajudei a colocar o Lula em Lula 2, eu ajudei. Mas o que acontece? Eu acho que o Lula, ou qualquer um, Jesus Cristo, qualquer um que assumir, né? O Brasil é um país que precisa de 30, 40 anos. Consegue chegar no nível de uma Irlanda, porque a Irlanda fez isso, porque a Coreia do Sul fez isso, consegue. Como o Darcy Ribeiro dizia, que é investir em educação, 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 que você consegue em 30, 40 anos ser um país realmente desenvolvido, um país que você quer para você. Só que o Brasil leva muito tempo. Né? E o que acontece? Eu não quero para meus filhos isso. Eu quero que meus filhos, né, eles têm cidadania europeia e eles têm possibilidade de ter uma vivência nova, com novas culturas, com novas línguas, com novas coisas. Então é por isso que eu me mantenho aqui e eu estou feliz aqui. Né? Claro que o tcheco, se você teve contato com ele, o tcheco é o cara mais seco do planeta. Né? Não é fácil lidar com o tcheco, né? Tchecos velhos, especialmente, né? Mas o país te oferece tanta coisa legal, tanta coisa bacana, e eu consigo, de onde eu estou, acompanhar o Brasil do mesmo jeito, acompanho o futebol, não vou ao Maracanã, tá bom, né? Mas eu sei que é um técnico do Flamengo, eu sei que o Fluminense tomou de 4-0, aquela sapatada, sei essa história toda, entendeu? Sei. Essas coisas todas eu sei, eu acompanho de perto, entendeu? Né? Mesmo estando à distância. Bom, você então sabe que nós estamos gravando num dia em que aquele técnico italiano renovou o contrato com o Real Madrid. E isso eu sei, que o Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid e que está todo mundo sacaneando a CBF. Né? Então, olha, mundo só a CBF não sabia que isso ia acontecer. Né? Não, e tem uma coisa que é o seguinte, tem uma coisa que aí faço um comentário futebolístico. Eu gosto do trabalho do Diniz, mas o Diniz não é um técnico para a seleção brasileira e eu explico o motivo. Não, também acho que não. O trabalho do Diniz é um trabalho autoral e precisa dele trabalhar de segunda a sexta durante 6 meses com um time para que o time fique com a cara dele, como o Fluminense é a cara dele. E a seleção não tem essa característica. Não tem essa característica. Não. Precisa mais de um interventor. Tá? Agora, por incrível que possa parecer, Rogério Garcia, você sabe quem eu contrataria para a seleção? Quem? Nem que tivesse que pagar 20 milhões, 25 milhões por mês para ele, até porque o CBF tem isso, eu contrataria o Guardiola. Tá? Eu pegaria o melhor, pega logo o Pep Guardiola, entendeu? Ele também precisa trabalhar autoral? Precisa, mas ele tem casca. Tá? Ele tem casca, ele tem nome, entendeu? Muito mais que Ancelotti, muito mais que Lourinho, muito mais que todos esses. Tá? O cara tem casca, o cara consegue, tá? Fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu pagaria 25, 30 milhões, porque é o que ele ganha, deve ser o que ele ganha no Manchester, né? Deve ganhar 25 milhões por mês. Tá? Esse cara deve ganhar R$1 bilhão por ano, tá? Sei lá. Mas eu pagaria. Até porque a CBF tem dinheiro para pagar esse dinheiro, tá? Tem dinheiro para isso. Tá? Então eu pagaria. Eu pagaria o Ancelotti fácil. Tá? Pegaria. Ou até talvez o Jorge Jesus, não sei, mas o Jorge Jesus está 20 jogos sem perder lá na Arábia. Claro, é bom demais, né? Entendeu? Mas só em Portugal Ancelotti, que ele perdia. O Ancelotti é piada, virou piada já. Já virou motivo de chacota. Mas é claro. Já virou chacota. Me diz aqui uma coisa. Você falou que gosta da República Tcheca e tal. E como é que é o teu tcheco? Você fala bem a língua? Eu falo muito bem tcheco. Eu sou um cara que conheço profundamente tcheco. Das 100 mil palavras que tem tcheco, eu já devo conhecer, eu estou com o mesmo número, 100, só que em vez de ser 100 mil, é 100, entendeu? Eu divido por 1000. Tá? Então, eu devo conhecer 100 palavras. Olha só, o numeral é o mesmo, 100, entendeu? Só que o alfabeto tcheco tem 100 mil. Eu conheço 100, tá bom, né? Entendeu? Não.
Maurício, e desculpa o termo, eu não conheço porra nenhuma de tcheco. Pois Porra é, então me nenhuma. explica como é que você se vira num país em que você não conhece a língua. Extremamente fácil. Tá? Primeiro que, É? para você viver num país como esse, você tem que viver da seguinte forma. Você não tem que entrar numa de arrumar amizade. A amizade é Maurício Zene, a amizade é Rui Dalverga, a amizade é Rogério Bill. Tá? Amigos são amigos, não importa o lugar. Vem para cá, você vem para cá com foco. Trabalhar, fazer um trabalho bacana e ganhar dinheiro. Esse é o primeiro foco. Segundo foco, tá? Todo e qualquer trabalho que eu faço, daqui da República Tcheca, eu trabalho em inglês, eu não trabalho em tcheco. E até porque o inglês, a mulher é melhor que o tcheco, eu não preciso do tcheco. Terceiro, todos os lugares que eu preciso ir na República Tcheca, a maioria dos lugares, as pessoas, ainda que falem inglês macarrônico, falam inglês. Então, o meu gerente do meu banco fala inglês, o meu contador fala inglês, as pessoas com quem eu negocio o carro que eu aluguei, eles falam inglês. Tá? Uhum. O meu landlord fala inglês divinamente bem. Quer O dizer, que é landlord? o landlord é o senhorio, né? O senhorio da minha casa, entendeu? Tá? Tá, Tá? tá. Entendeu? Ele fala muito bem inglês. Entendeu? Então, beleza. Os que não falam inglês, meu amigo, Sua mulher fala inglês? bem melhor que eu. É verdade. Tá? Eu, Bem melhor eu, que eu. eu, eu percebi isso. Não, Rapaz, o meu seu inglês é muito inglês cheio de sotaque. Tá? é, O inglês é, é muito carioca, muito cheio de sotaque. é, Entendeu? Ela é. não. O dela é puro. Entendeu? Mas eu me comunico facilmente com qualquer pessoa. Entendeu? Não tenho a menor dificuldade. Com ela você fala inglês, não? Não, não tem necessidade, né? Não tem Ah, necessidade. tá. Não, Mas o inglês desculpa. dela é um inglês com técnica. Ela deu aula de inglês 30 anos. O inglês dela tem técnica. O meu o inglês que eu falo é como se fosse um indiano falando inglês. Eu falo, mas eu sou claramente entendido, as pessoas, e eu entendo, à exceção da minha chefe, eu tenho uma chefe eu tenho uma chefe uma das empresas que eu presto serviço, que é a Virtual One, tá? Eu tenho uma empresa que eu prestei serviço, aliás, que como é que ela funcionava? Eu adorava ela, né? Ela teve uma vez que ela é inglesa, teve uma vez que ela falou um negócio pra gente, começou a explicar uma porra de coisa, eu não entendi absolutamente nada. E eu trabalhava com um cara que era indiano, que é nativo inglês, né? Eu falei, porra, não entendi nada, cacete, eu tô muito mal, porra, não vou conseguir me relacionar com a Alice. Cheguei, Nilesh, eu falei, será que só eu mesmo que não entendi? Nilesh, que é um cara que fala inglês nativo, perguntei, Nilesh, você entendeu o que a Alice falou? Ih, Rogério, não entendi não. Então, cara, eu e um nativo não entendemos o inglês da mulher. Aí um dia desse, semana passada, retrasado, eu estava batendo papo com o sobre Alice, um dia desse eu estava batendo papo, informalmente, né? Porque eu não estou fazendo coisa para Josh One agora. Aí eu falei formalmente com ela, Alice, vou dizer uma coisa para você. Caraca, que dificuldade que era falar com você. Ela, mas por que você tinha que ter me pedido para falar mais devagar, não sei o quê. Porque é muito difícil. Ela não vai ouvir o vídeo, com certeza, porque o vídeo é todo em português, mas a impressão que dá é que ela está falando com ovo na boca, Maurício. É muito complicado, muito barra pesada de entender a eles. Porra, Agora, muito me difícil. diz o seguinte, você hoje em dia está empregado em alguma empresa? E quando eu fui aí, você me falou, olha, eu trabalho em 30 empresas ao mesmo tempo, tenho 30 computadores, como é que é esse... Na realidade, o que acontece? Na realidade, tá, eu continuo prestando serviços, tá? Entendeu? Eu tenho uma Mas empresa pela sua específica empresa, você mete a sua empresa nisso? só para coisas da República Tcheca. Para coisas da República Tcheca eu ainda meto coisas aqui. Coisas do Tá. Então o Brasil, resto eu você trabalho entra com pessoa física. coisa do Brasil, eu trabalho especificamente para uma empresa, tá? Entendeu? Eu trabalho só para essa empresa e faço coisas aqui da República Tcheca para outras empresas, entendeu? Tá? Sei. Basicamente Mas isso. como pessoa física. Não aqui, na realidade, como PJ. É pessoa física, mas na realidade usando a minha empresa. PJ é pessoa jurídica, não é isso? Pessoa jurídica, isso. Tá. Usando a empresa, entendeu? Mas graças a Deus, o momento tem sido um momento muito agradável para mim, tem sido um momento muito legal, tá? Os meus filhos, eu aturei um cego maluco, que é casado com uma paraense muito gente boa, por um mês e porrada,
Eu até perdi o tempo, ficou lá em casa, a gente se divertiu, a gente fez muita maluquice lá naquela República Tcheca, lembra, Maurício? Claro que eu Nós lembro. nos divertimos horrores, horrores. Não, e detalhe, não teve, impressionante, com o temperamento que eu tenho, com o temperamento que o Maurício tem, a gente não teve um estresse. Aliás, Maurício, eu não me lembro de ter tido grandes estresses com você, Também não. nesses 40 anos de amizade. A gente só discutia serviço. Aí brigava lá no serviço, saía para almoçar. Então, como se nada tivesse acontecido. Aí voltava do almoço e continuava brigando, claro. Brigando fortemente, discutindo alto, porque os dois falam muito alto, discutindo alto, as pessoas ficarem chocadas da forma que a gente falava, entendeu? Ficarem chocadas, achando aquilo um absurdo, não sei o quê, mas era parte do trabalho e era parte. E isso fez crescimento. Isso a gente cresceu, você me fez crescer muito assim, e eu usei o seu método, que eu gosto muito, que é o método de tenha uma ideia, questione-a. Tá? Se a ideia, depois de exaustivamente questionada, essa ideia perdura, ela é que vale. Exatamente. Não é? Eu gosto desse método. Eu gosto desse método, funciona. Não é porque senão fica assim, chegou o sábio, disse alguma coisa e não, lá não tem isso não. A ideia pintou na área, vamos embora. Eu acho que é por aí. Vamos discutir a ideia, vamos discutir rever a ideia e vamos ver como é que acontece. Então, o que eu sinto hoje, o que eu sinto hoje? Hoje meus filhos vão estar aqui em fevereiro, junto com meu pai, tá? Eles vão na República Tcheca. Eu tô me mudando para Braga, tá? Por motivos que eu até já expliquei, tá, Maurício? Não vou entrar em mérito aqui no vídeo, mas eu até já expliquei. Tá? Até pela proximidade mal com meu pai, etc. e tudo. Braga é uma cidade divina, divina. E aí, se algum português vir o meu vídeo, tá? vai com certeza gostar, porque eu gosto muito de trabalhar com os portugueses, que eu estou acostumado. Eu sei que as coisas são diferentes, eles têm outra forma de pensar as coisas, mas o que acontece? Eu me sinto muito à vontade. É muito legal você sair da República Tcheca, onde quando você vai no lugar, o cara te trata, o cara nem te olha para o seu olho, nem fala nada com você, e você pergunta em inglês e responde em tcheco muitas das vezes, etc. Te trata muito mal muitas das vezes. Não que eu tivesse sido bem tratado, que eu também fui bem tratado aqui, mas você vai a Portugal, onde quase 90% das pessoas te tratam muito bem, te tratam igual brasileiro, se metem na sua vida, se metem até demais na sua vida e tudo. É verdade. Você parece que mudou de... Você mudou de país, mas o país não mudou de você. Os portugueses têm... A gente herdou muita coisa dos portugueses, muita coisa. E em termos de comportamento também. Mas eu acho que Portugal ainda tem muito que melhorar, mas Portugal, para mim, é o Brasil que eu queria que o Brasil fosse. Agora me diz o seguinte, então, você vai mudar, trocou a consoante de Praga para Braga? Isso. Por que Braga? Quer dizer, a empresa não tem sede em Lisboa, por exemplo? Não, porque essa empresa que eu presto serviço, ela tem sede no Porto. Ah, é no Porto? Entendeu? Então, É no Porto. por que Braga e não Porto? Por que você não vai morar no Porto? Não, é muito mais difícil você conseguir. Os arrendamentos do Porto são muito mais caros, muito mais difícil você conseguir, entendeu? Então, eu precisava mudar com uma certa urgência. Queria um arrendamento mais barato que me fornecesse mais, em termos de... Mas você não tem que ficar na sede da empresa? Não, tem que... Não, meu trabalho é remoto, eu tenho que ir de quando em vez. Como, por exemplo, daqui a 2 semanas eu estarei lá, inclusive. Tá? Daqui a 2 semanas eu estarei lá. Então, o que acontece? Isso não é nenhum problema para mim, eu consigo ir lá tranquilamente. Tá? E a empresa é divina, maravilhosa. Eu não vou dizer o nome dela aqui, mas ela é maravilhosa. E você vai continuar prestando serviço para outras empresas? Ou o pessoal exige... Não existe exclusividade, não. O que exige é que eu cumpra horários, né? Ou seja, eu tenho que cumprir o horário de uma empresa, mas das outras eu tenho que, como eu faço, eu já estou começando a usar outras pessoas para que cubram os meus outros horários em outras empresas, entendeu? O Rafael está me ajudando, entendeu? A própria Andréia está me ajudando. Quer dizer, o pessoal está me ajudando e nos momentos que eu não posso atender, eles me atendem, entendeu? Então, eu estou pensando como empresa mesmo, entendeu, Maurício? Vem cá,
Foi essa escravidão que você me propôs um dia, eu não aceitei, foi isso? Óbvio, óbvio. Eu te propus, você ia ganhar rios de dinheiro, Muito. ia se divertir, porque você ia Uhum. gostar do que você ia fazer, mas você é burro, então eu não vou entrar mais no mérito. Entendeu? Olha, eu sou burro, mas não sou imbecil. Ah, não, são duas coisas diferentes, eu sei disso. Mas, claro. inclusive, eu propus para o Bill fez isso algumas vezes comigo. É porque o Bill agora não quer fazer por um motivo que eu dou toda a razão a ele. O Bill quer descansar, coitado do Rogério. Você trabalhou que nem... você também tem que descansar. Quer aproveitar o tempo que resta, etc., para fazer coisas. Eu sou maluco, porque eu sou workaholic, né? Já sou workaholic desde os anos 80, mas sou workaholic curto. Mas, por exemplo, eu agora estou me permitindo fazer coisas que eu não fazia, como, por exemplo, eu estou de férias. Isso é muito bom, né? Entendeu? Eu estou de férias, estou aqui aproveitando essa semana para falar abobrinha aqui com esse vídeo maluco do Maurício. Eu tenho até que fazer a história do debate que eu ainda não fiz, mas isso vai ter que fazer para a semana que vem mesmo. Né? Mas estou me permitindo curtir, estou num lugar aqui maravilhoso que se chama Lípino, aproveitando aqui um clima maravilhoso, aqui vou descer numa montanha, não sei se eu vou descer numa montanha no esqui, ou se eu vou descer como bola de neve, eu não sei. Tá? Isso eu vou decidir na hora, dependendo do tombo que eu vou levar, entendeu? Eu posso descer no esqui, ou posso ficar rodando no esqui, que nem uma bola de neve, que é mais bola do que eu já sou hoje, entendeu? E ir nessa, isso que pode acontecer, entendeu? E aí o bicho pegar. Tá? Basicamente é isso. Tá? Basicamente, eu acho que eu consegui, Maurício. Né? Meu plano era falar muito mais do que eu falei, mas acho que eu consegui. Mas não tem jeito. Você já me disse, né? Me marcaram uma reunião, eu só posso bater papo com você até não sei que horas. Até mais 10 minutos. Mais 10. Pois é. Por isso é que a gente teve que dar esses saltos que, assim, ou faço isso, ou não consigo conversar com esse cara. É verdade. Né? Não, a gente resolve conversar, vamos conversar. E eu vou dizer uma coisa para você, Maurício, se eu me conheço, e se eu conheço você, né, certamente seria o maior vídeo dos vídeos que você já fez. Né? Pois não. Eu ia falar com você facilmente 3 horas. Fácil. Tem assunto para 3, 4 horas? Tem. Fácil. Tem assunto há muito tempo, entendeu? Mas o que acontece? O legal primeiro, eu falar da minha vida, tá? E você me ajudar nesse sentido. E segundo também, que é muito importante, é fazer uma coisa que seja divertida, não é uma coisa enfadonha, entendeu? Uma reclamação que eu ia fazer é que você arrumou um lugar para eu dar aula, você era diretor, quando eu entrei, você saiu. Sim, mas isso aí não é problema seu, não é meu. Não vamos falar sobre isso, não. Não. Isso é capaz de cortar a nossa amizade. Não, isso foi isso mesmo. Eu coloquei ele, mas coloque para o outro lado. Tá? Você coloca para o outro lado. Veja para o outro lado. Tá? Você sabe, e você sabe muito bem disso, tá? Que eu sou, e eu posso falar isso de cadeira, tá? Com as minhas limitações, com o meu conhecimento, etc., limitado, etc., tá? Eu acho que eu sempre fui um cara que, mesmo nunca tendo sido cego, né, eu apoiei muito a sua causa e que, de uma forma direta ou indireta, eu te ajudei. Tá? Exemplo. Esse exemplo é a faculdade. Tá? Exemplo é a faculdade. E a faculdade foi. Depois não quiseram me pagar, eu tive que entrar na justiça. Mas não quiseram te pagar, não porque você era cego, não quiseram pagar porque não quiseram pagar ninguém. Não, é porque não queriam pagar ninguém. Não, isso é verdade. Não foi discriminação, não. Não, mas eu vou dizer a seguinte coisa. Eles eram isso mesmo. Eu tive um trabalho hercúleo de provar que um cego poderia dar aula tão bem quanto eu. Tá? E você sabe que eu tive isso. Tá? Entendeu? Tive um trabalho grande para fazer isso. Tá? Na rede ferroviária, até de uma certa maneira, também. Tá? Porque o que acontece? Na minha saída, eu tentei, da minha forma, eu sei que eu estava saindo, então não tinha isso, né? Mas eu tentei, inclusive, na minha saída, e você se recorda isso, que eu disse, olha, este cargo é o cargo que eu estou liberando, mas já tem destino certo. Quem vai pegar esse cargo é o Maurício. Lembra que eu falei isso? Lembro, e eu não peguei, claro. E você não pegou. Eu me lembro que eu conversando com
isso eu posso falar porque ela já deve ter ido para o andar de cima. Eu falando com a Ida Mazzoni e com o Reinaldo, então eu disse, Ida, por favor, faz o esforço para esse cargo. Eu não me lembro nem se eu falei isso com você, Maurício, mas eu estou dizendo agora, tá? Faz esse cargo chegando, Maurício. Entendeu? Porque a questão é a seguinte, foi uma coisa que você falou uma vez, né, que eu acho que é um ponto que até hoje eu lembro desse ponto. Um ponto mais importante que você comentou no tocante à cegueira. E a cegueira, qualquer outra coisa. Você não quer ser incluído, você quer ser simplesmente tratado como igual, o que é bem diferente, né? Uma vez você falou isso comigo, né? Porque eu pensava na minha cabeça como inclusão. Na medida, acho que a nossa sociedade incluir, né, pode ser que nesse momento seja uma coisa importante, mas na realidade a nossa sociedade só vai estar desenvolvida na medida que não houver mais inclusão, que as pessoas sejam tratadas como iguais, independente de qualquer coisa, entendeu? Que não precise incluí-las. Quando você falou isso, para mim, eu pensei naquilo uns 2 ou 3 dias, sabia? E eu hoje penso assim, eu acho que você está certo, né? Eu acho que as pessoas não precisam ser incluídas, né? As pessoas, a verdadeira sociedade igual é a sociedade onde as pessoas são de fato iguais. E a meritocracia, para mim, funciona assim, para mim. Tá? E às vezes eu tomava determinadas atitudes que as pessoas não compreendiam. Sim, porque eu sempre fui isso mesmo, entendeu? Sim. Eu sempre fui isso mesmo. E eu tenho um pensamento sobre meritocracia muito próprio, Maurício. Para mim, eu acho que a meritocracia deve existir da seguinte maneira. Tá? Eu e você tivemos as mesmas oportunidades. Eu e você, iguais. Tá? Mas não tivemos. Eu e você, não, vamos imaginar que nós tivéssemos. Né? Eu sei que, principalmente no mundo de hoje, né, com as limitações que você tem, isso é impossível. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos, tá? Imaginar que nós tivéssemos. Eu e você tivemos as mesmas oportunidades. Se você, das oportunidades, a gente começa a desempenhar o trabalho, se você é melhor do que eu, você tem um mérito e merece ganhar mais do que eu. Para mim... Esse é o problema da meritocracia que o pessoal defende. Eles esquecem a questão da oportunidade igual. Da oportunidade igual. Eu acho que... Eles só apostam não na saída, e sim na chegada. Eles acham na chegada. Que o importante é a chegada. A entrada não importa. Né? Como você entra, não importa. Não. Para eles, não. Para eles, não. Para mim, você tem que traçar uma régua. É uma régua. Todo mundo tem que chegar naquela régua. Todo mundo chegou na régua, tá? É como se fosse toda uma linha de partida, tá? Entendeu? Tá? Tem que chegar na linha de partida. Ih, Maurício. Tem um alarme meu aqui. Uma linha de partida. Então, na linha de partida, aí todo mundo parte igual, entendeu? Tá bom. Vamos começar aí pro Andy? Tá. Então, vamos lá pro Andy, que tem mais 5 minutinhos. Então, despeça-se e eu encerro daquele meu jeito e pronto. Beleza. Tá? Eu queria agradecer muito por esse espaço que você me proporcionou, Maurício. Claro que eu me sinto completamente à vontade falando em público, até porque estou mais do que acostumado. Mais de 200 verdadebates, 100 e poucos verdadebates que a gente fez, tá? Com figuras notáveis. Tá? Esse formato que você está fazendo no podcast, ele é maravilhoso, ele é muito divertido. Estou gostando, estou me sentindo muito à vontade com ele. Pena eu não poder ter mais tempo, mas sei lá, de repente mais à frente, bem mais à frente, a gente volta a conversar de novo sobre um foco específico. Talvez aqui ou no Verdade Debate, vamos ver. Tá bom? Tá bom. Bom, pessoas, então, lembrando que vocês devem se inscrever no canal. Vamos dizer que eu gostaria de obrigá-los a se inscrever no canal, mas existem coisas que, mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Né? Claro. Eu costumo dizer que o meu problema de ser chefe é porque eu mando e ninguém obedece, e eu peço e ninguém me dá. Então, não adianta muito, né? É complicado, né? É verdade. Então, vamos lá. Eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, deem aquele like, comentem, critiquem, façam qualquer coisa, né? Mas, por favor, não indiquem para os amigos. E se vocês, por acaso, têm inimigos, vocês façam o seguinte: quando vocês não gostam do canal,
Não indiquem para os amigos, não indiquem para os inimigos. Isso, né? Com certeza. Também acho. Você não gosta, o canal é horrível, aí você, só para sacanear os teus inimigos, indica para eles. Pronto. Indique sempre, para os amigos e inimigos, independente. Indique sempre. Faça a distinção. Perfeitamente. Tá? Acho que é por aí mesmo. Tá? Meu camarada, então eu estou indo, tá? Tá bom, Rogério. Até mesmo, pessoas. Tá, um abração. Um abraço.